Olá, voltamos. Oi, Quer falar alguma coisa para as meninas? Para os meninos? assim, então, quero agradecer todos aqueles que deixaram na mensagem para mim, comentando o meu vídeo, tá? Agradeço muito e, e nada, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o meu jeito de falar português, tá bom? Então, obrigado. E Só um, isso. um beijo especial para Cláudia Regina, né? Que você viu hoje o vídeo dela. Que ela falou de você no vídeo. Ah, Cláudia, ó, eu chamei ele pra ver, viu? Que ele te mandou um beijo. Aí que ele fica tímido agora, mas exato. ficou todo se achando. Mas tudo bem. Obrigado, Cláudia. É, Regina. Cláudia Regina. Não é Cláudia. Cláudia. E também mandar um beijo pra Regina do Céu. Regina do Céu também, gente, me mencionou 2 vezes nos vídeos dela. Um beijo, Regina, que eu tinha esquecido de falar no vídeo dos 3 meses de canal. Errei, né? Mas enfim, Regina, você tá no meu coração igualmente. Beijo, linda. E era isso. Agora hoje, então, vamos continuar, né, da nossa história. Gente, tá um calor aqui. E vamos continuar a nossa história. E também 90% das meninas que comentaram no vídeo anterior, como nos conhecemos, falaram que eu não deixo o maridinho falar. Gente, é verdade, eu interrompo, mas também o maridinho é de poucas palavras. Alguém tem que falar nesse vídeo. Então, vamos lá, continuando a história. Hoje eu vou me conter, vou deixar ele falar, mas ele não fala, gente. Ele fala sempre não me recordo, não me recordo, não me recordo. O que eu devo falar? Alguém tem que falar, falo eu. Mas tudo bem. Aí, deixa eu ver, eu anotei só algumas coisas. Ah, tá, gente, o que foi legal lá da história era que o Mário, ele morava onde, Mário? Não posso falar isso. Assim, né? Viu, gente? Ele não quer falar nada. Não, essas Por coisas isso não que posso falar. ele tem que falar. Não, eu vou revelar coisas. Não pode. Ai, ó, né? ele não quer. Depois, ó, não sou eu que não tô deixando ele falar. Aí, Bom, tudo bem, então, vamos falar. Vai. então fala. Será? Porque depois as meninas falam que eu não deixo você falar. Você que não quer Não, falar. mas não é, mas acho que é uma informação que seria meio protegida, né? Mas enfim, vou falar. Então, ele morava no consulado italiano, pronto. Como que ele... Na onde? No consulado? No consolato. E No aí... consolado. É consolado ou consolato? No, in portoghese è consolado. Ah, va bene. Consulado. Então, assim, e a gente ficou lá escondido, gente. Então, por isso. Porque depois que... Mas isso foi lá em 2000. Certo. Mas a gente ficou... nós ficamos... Porque assim, depois que eu conheci e tal, lá no barzinho, ficamos lá no barzinho. Gente, tô falando só a minha parte, depois vem a parte dele. Aí a primeira coisa, vamos ver, ó, ele não sabe, vamos ver, o que foi que você me falou no barzinho? Qual foi uma coisa, o que você me disse lá no barzinho? Sei lá, essas coisas. Vó. Aí não sabe, gente, eu que tenho que falar, porque a mulher é mais detalhista. Porque assim, logo que a gente se conheceu, olha os papos. Porque, por isso que eu falo, tem muito clichê, né, sobre, ai, como conquistar o homem e tal. Gente, a nossa história não teve clichê nenhum. Porque, assim, a primeira coisa que ele disse... Não, a primeira coisa que eu disse pra ele, não a primeira, mas uma das primeiras foi assim... Ó, eu não quero saber de casar, hein? Ah, Porque eu odeio lavar, passar, cozinhar, não quero casar. Aí ele pegou e respondeu pra mim, beleza, que eu também não quero. Foi assim, gente. Ah, olha esse papo, uma das primeiras coisas. Então eu falei assim, ó, eu só quero namorar, né? Que era assim, pra mim eu só queria namorar, mas uma coisa mais séria e morar junto ou casar, eu tava fora, porque eu não queria saber de lavar, passar e cozinhar, não queria responsabilidade. Foi o que eu disse a ele. E você falou o quê? que estava tudo bem, que não haveria problema.
nisso. Porque você também não tinha essa intenção. É que eu também não tinha essa intenção. É. Então, né, beleza. E a gente transou na primeira noite, viu, gente? Então, por isso que eu falo, ó, e estamos aqui, ó, 14 anos juntos. Então, assim, essa história de que, ai, porque não pode transar na primeira noite, gente, não tem nada que não pode. Acho que a pessoa tem que ser natural, tem que fazer o que sente, o que, sabe, acho que tem que ser verdadeira, nada de fazer tipo. Eu acho que o que não funciona é fazer tipo. Mas tudo bem, a vida não é esse. Aí depois a gente se conheceu e tal. Aí nem lembro muito bem. Você lembra muito bem como foi? Que eu fui embora. Não, já fomos pra casa do Mário, lá pro consulado italiano, né? Isso era lá na... Onde que era o bairro do consulado italiano na época? Nossa, tem que dar todo o detalhe, Luciana. Em Genópolis, gente. Era lá em Genópolis. Hoje mudou, tá na Paulista. Mas naquela época o consulado era lá em Genópolis. Nossa, vamos acelerar, porque senão, nossa, já o quanto a gente não falou nada. Mas aí, então, aí de lá do barzinho a gente foi já pra casa do Mário e tal. Depois, acho que no dia anterior eu fui embora pra minha casa. No dia anterior? No dia posterior. No dia posterior eu fui embora pra casa. Aí depois a gente marcou de novo e nós fomos no McDonald's. E foi, enfim, vamos, não sei, vamos pra uma coisa mais interessante. O que você acha que aconteceu de interessante que pode estar contando pro pessoal? Fala você, que o pessoal quer ouvir você falar. Então, uma coisa interessante, acho que era sempre eu ligar para ela todos os dias, quando ela não ficava aí comigo, e perguntava, ei, tudo bem, quem me vê? Posso te ver? Aí a gente se encontrava. E então todas as vezes que ela não estava comigo eu ligava para saber se ela queria me ver, porque eu ficava com receio que ela tivesse se cansado, né, e que não queria me ver mais. Nada disso, viu, gente? Eu não entendo, mas ele não fala a história certa. Porque ele, como ele falou que foi paixão à primeira vista, não foi paixão à primeira vista dele. A minha foi, mas dele não. Ele tava meio ainda inseguro no momento. Depois, quando ele decidiu que realmente eu era a pessoa que ele queria, isso acho que demorou uma semana. E aí, depois dessa uma semana, ele foi lá em casa, conheceu minha mãe, conheceu minha família, conversou com a minha mãe, tal, falou das intenções dele pra minha mãe, tal, não sei o quê. Depois disso, ele já ia embora pra Itália, porque ele ia ficar aqui um mês no Brasil. Então, desde o momento que eu conheci ele, que eu o conheci, até o momento de ele retornar para a Itália, a gente tinha um mês. Então já se tinha passado uma semana, aí quando ele foi na casa da minha mãe, foram 3 semanas. E nessas 3 semanas eu fui pra casa do Mário e ficamos lá, a maior parte do tempo, ficamos lá juntos, era isso? Escondido. Escondido, e aí conta, quando chegou, porque ele tinha que ir embora pra Itália, porque a mãe dele tava doente, a mãe dele tava com câncer e já estava desenganada pelos médicos. E ele tinha que ir, né? Porque os irmãos dele os irmãos dele ligaram pra ele e falou, ó, você tem que vir porque a mãe tá mal. Qualquer momento ela pode morrer. Então ele teria que ir pra cuidar da mãe dele, pra ajudar os irmãos a cuidar da mãe, né? E aí conta como foi essa coisa de você ir embora, o que você me disse, fala pras meninas. Então, além que é difícil falar de coisas pessoais, como eu já falei no meu vídeo, mas então aconteceu que eu disse para ela que ia ligar para ela. Nossa, nesse momento estou em confusão, viu? Me deixou de calça curta. Era uma pergunta que não. Ficou emocionado por causa da tua mãe? Também, pode ser. Do momento que eu não gosto de lembrar determinadas coisas, acho que deu apagão. Aí, gente, ó, depois você fala que eu que interrompo. Nem eu que interrompo. Eu vejo que ele tem dificuldade, eu vou.
Senão o vídeo não... Ó, viu, gente? Se não acontece isso no vídeo, não se fala nada. Fica aqui só... não sei o que, pensa, se raci... Então, assim, não adianta, não flui o vídeo. Por isso que eu... Então, gente, sei lá, mas enfim... Eu tô deixando ele falar, ele que não tem palavras. Eu vou fazer o quê? Mas foi o seguinte, então a gente já sabia que ele ia embora. Aí ele chegou pra mim e falou assim, você já tá acostumada a namorar à distância? Ah, sim, é verdade. Isso. E aí? Agora sim. Aí, bom, não lembro qual foi a tua resposta, mas eu lembro que a minha resposta foi que não havia problema de namorar à distância, porque eu já tinha tido uma experiência parecida com uma outra moça, mas não do Brasil, era de outro país da Europa, e que então eu não teria problema a manter esse relacionamento à distância. Não, porque tinha ficado, não, só estou complementando, porque tinha ficado combinado assim, a gente namorar, ele ir embora pra Itália, quando a situação da mãe dele se resolvesse, ou ela melhorasse ou ela morresse, né, ele retornaria. Só que ele não poderia me dar uma data, isso poderia acontecer em semanas, poderia acontecer em meses, poderia acontecer em anos, ele não sabia responder. Sim. Mas nisso a gente ia namorar por telefone, e se pra mim, à distância, e se pra mim tudo bem. Eu falei, bom, não sei, porque eu nunca namorei, eu não... É uma experiência nova pra mim, sabe, eu não sei, não posso falar, mas fazer o quê? Vamos tentar, se não tem outro jeito. Aí ele falou, não, porque eu sou habituada, eu já sou acostumado já, porque você não é a primeira pessoa que eu namoro à distância, então pra mim é tranquilo. Aí eu falei, Eu seguro. beleza, né? Aí, até que chegou o dia de... Quer falar? Até chegou o dia da tua viagem? Não sei o que, não. Até que chegou o dia de ele ir embora. Aí eu fui com ele até o aeroporto. Chegou no aeroporto, eu debulhando em lágrimas. Nossa, chorava tanto. E ele nem... todo desprendido, não tava nem aí. Falou, aí ficou todo, sabe, mesmo. E eu lá igual uma tonta, chorando pra caramba. E ele nem aí. Falou, tchau. Aí foi. Meninos e meninas, quando esse homem chegou lá, quando esse homem chegou na Itália, ligou, o que aconteceu? Então fala, quando você chegou na Itália, o que aconteceu? Aí, quando eu cheguei na Itália, depois de, acho que nem passou assim uma semana, eu já liguei para ela. Diz que na semana, no outro dia você já me Então, nem ligou. passou assim uma semana, já liguei para ela, pedindo para ela vir, para ela ficar aí na Itália, porque eu não estava aguentando ficar sem ela, era verdade. E outra coisa, aquilo que ela está dizendo do aeroporto, que eu fiquei lá com cara de que não estava nem aí, não é verdade. O problema é que, vocês sabem, né, tem pessoas que externizam o próprio sentimento de uma maneira. Tem pessoas, por exemplo, que na frente de uma tragédia chora ou não ri, mas porque é nervoso, não é porque não está nem aí. Mas enfim, pulando esse assunto, entre aspas, é isso que aconteceu. O dia seguinte, já liguei para ela, desesperado. Vem pra Itália. Não, ele vem pra Itália que eu não aguento ficar longe de você. Aí você tá maluco? Mas que ir pra Itália? Não, vem pra Itália que eu não aguento ficar longe de você. Gente, eu estudava, eu fazia o curso. Sim. Na época eu fazia técnico de enfermagem. Então, e eu nem conhecia direito, né? Eu conheci ele tinha um mês. Então eu ia largar tudo pra largar meu curso, a minha tranquilidade pra ir atrás dele, que eu conhecia só um mês. E a única certeza que eu tinha que era uma pessoa de bem era por causa que ele era amigo do namorado da minha irmã, né? Então ali eu ficava um pouco mais tranquila, mas também nem tanto. E esse homem me ligava todos os dias, gente. A mãe dele ficou danada com ele, que quando eu cheguei lá a conta foi mais de 1.000 euros.
Mais de 1.000 € veio de telefone. A mãe dele queria matar ele, porque eu cheguei na Itália e a conta do telefone chegou depois. Acho que foi 1.500 €, porque ele nem sabia que... Ele era tão acostumado a namorar à distância que ele nem sabia que tinha um cartão que você ligava e saía bem mais barato do que ficar ligando do telefone de casa. Não, na época não existia. Ah, porque não existia? Não, na época, gente, ainda existia uma moeda, um jeton, não sei como se chama aqui, que se usava só para ligar. Ainda não havia esse cartão telefônico, tanto menos internet. Eu vou falar mais uma coisa, que agora eu lembrei, agora ela me despertou. Ela não era tão boazinha assim não, viu? Porque eu, quando eu ligava, muitas vezes, no meio da noite dela, aqui no Brasil, porque tem diferença de horário, ela me atendia com mau humor, me atendia mal porque estava dormindo, ela não queria que eu acordasse ela, ou se eu ligasse de manhã cedo, ela reclamava, não sabendo que eu estava do outro lado e que aquilo era o momento para eu ligar, porque mentre ela estava dormindo, eu estava ou trabalhando ou acordado, porque tem uma diferença de fuso, né, que mora aí no exterior. Eles sabem que tem diferença de horário, dependendo do ano, do mês, tem diferença de horário. Pode ter 3 horas, mas pode ter 5 horas de diferença. Então, esse aqui, ela não dava mole, ela não queria que eu acordasse ela à noite, porque incomodava o celular, isso, aquilo, olha, deu... Não teve nada disso, gente, é que eu fiquei estressada, porque todo dia ele ligava pra me pressionar, se eu ia ou não. E vocês nem sabem, porque enquanto ele me ligava todos os dias pra ficar me pressionando se eu ia, se eu não ia, todo mundo falava pra eu não ir. Todo mundo, amigo, ninguém, gente, não teve uma pessoa que chegou pra mim e falou, não, vai, é tranquilo, ninguém. Todo mundo, nossa, na escola que eu frequentava, o pessoal, os professores, os alunos, todo mundo, não, é prostituição, é prostituição. Nossa, ninguém, todo mundo achava que era prostituição. E aí, nossa, muita gente, as vizinhas chegavam e falavam, ô, você vai se ferrar, viu? Se chegar lá, ou você faz o que te mandam, ou então você apanha. É prostituição, é prostituição. Então, gente, eu tava com a cabeça que eu não sabia mais em quem acreditar, o que pensar, o que fazer. E a minha mãe não falava nada, minha mãe falava, ah, você é de maior, você se vira. Pra mim, eu não sei se é uma pessoa de bem, mas eu só sei que prostituição não é. Mas também não confiei muito naquele cara, não. Tá assim, desse jeito, gente. Então eu tive que decidir sozinha. E ele me pressionando. Até que um dia ele mandou dinheiro da passagem e pediu para uma amiga dele me auxiliar. Marcou, eu não tinha passaporte, gente. Eu ia pra Itália sem passaporte. Ignorantona, que eu era mó ignorante, nem entendia nada disso, de como fazer passaporte, nunca nem andei de avião, nunca nem tinha ido no Rio de Janeiro, né, no estado vizinho. E já assim, ir pra Itália, primeira sozinha e sem, sabe, sem cultura, sem nada, gente. Então assim, foi um baque assim pra mim, né? Mas o príncipe queria a princesa lá. E eu tinha que me virar aqui e ir. Mas aí ele chamou um amigo dele da Polícia Federal pra me ajudar a tirar o passaporte, marcou. Ele que fez tudo lá da Itália. Lá da Itália ele fez tudo. Marcou encontro comigo, com esse amigo dele, pra ele me ajudar, porque eu não sabia, gente, eu era tão tonta que eu não sabia fazer essas coisas sozinha. A amiga dele que comprou a passagem pra mim, então assim, tudo ele movimentou as pessoas aqui. A máfia. Aí depois que eu já tinha, demorou um mês entre eu tirar o passaporte, a compra da passagem, tudo, isso demorou um mês. Aí quando eu já tava com a passagem nas mãos, não, quando eu tava com dinheiro na mão, que eu tinha que ir lá na amiga dele e levar o dinheiro. Aí eu falei, bom, agora eu não vou mais, porque na época era um dinheirão, né, gente, a passagem pra ir pra Itália. Aí ali também eu falei, gente, agora que eu já tô também com dinheiro em mãos, eu não posso mais dar pra trás, senão o cara vai pensar que eu sou
né, uma sacana e que só quis o dinheiro e agora eu escapei e não tô indo. Mas não era nada disso, gente. Era um medo mesmo, que todo mundo falava que eu ia me ferrar, que eu ia me ferrar. Mas enfim, aí acabou que eu fui. Você quer complementar alguma coisa? Falar alguma coisa desse período? Antes de eu chegar na Itália? Não, só o fato que eu tive a sorte de encontrar ou de ter amigos, bons amigos, na hora certa, no lugar certo e no momento certo, porque, como você disse, essas pessoas te auxiliaram e ainda bem que eram todos gente boa, confiáveis e não mediram esforço para nos ajudar. Então, eu tive sorte até nisso. Mas você tinha certeza que eu ia ou te passava dúvida na cabeça? Não, passava dúvida na cabeça. Você achava que ia pegar teu dinheiro e Não, sumir? não. Pegar o dinheiro e sumir, não. Sempre confiei. Mas, não, é que as coisas poderiam estar mudando na tua vida. Isso. A vida muda tão rápido, tão de repente. Um dia para o outro a gente pode estar com a cabeça, o dia depois ter outros problemas e ter outra cabeça. Então, não, isso aqui não. Confiança eu tive. Mas você teve confiança em mim por quê? Porque do papo que a gente tinha tido, eu achei, desse ponto de vista econômico, assim, que eu poderia estar confiando. Não, você só teve confiança em mim por causa do Mário. Do Mário? Porque o Mário já tinha falado que era pessoa honesta, não sei o quê, mas isso é no início. Eu falo depois, porque uma coisa é quando a pessoa é presente. Outra coisa é quando de longe, como você falou, foi todo um trabalho com dinheiro, etc, etc, porque você simplesmente, não era nem o fato de você pegar o dinheiro e sumir, mas simplesmente ter outros problemas, mudar de cabeça e não ia conversar com aquela pessoa, com aqueles meus amigos, que naquele momento eles foram disponíveis a nos ajudarem, porque aqui, assim, hoje tem uma pessoa que é disposta a te ajudar, amanhã não se sabe. Por isso que eu falo para vocês, gente, quando vocês têm uma oportunidade, tem que abraçar essa oportunidade e fazer essa oportunidade render, porque é assim a vida. Hoje você tem oportunidade, amanhã pode ser que não tenha. Tá vendo pra onde vai, maridinho? Por isso que eu interrompo, porque ele quer dar palestra, gente. Ele quer aqui, mas tudo bem, deixa ele, né? Se vocês gostam. Ai, ai. É que ele sempre sai do assunto, mas... Então, pessoal, aí eu acho que o vídeo já ficou muito grande. Eu não sou a Cacau, então eu não posso me permitir de fazer vídeos longos. Porque eu tenho certeza que se eu fizer vídeos longos, ninguém vai assistir. Já são poucas pessoas que assistem, imagina fazendo vídeo de meia hora. Então, eu vou ter que interromper aqui. E aí, acho que a gente vai ter que gravar tudo de... Não sei, tô achando que ficou meio sem graça esse vídeo, sei lá. Mas, vamos ver. Mas, sei lá, acho que ficou meio bagunçado. Não ficou meio bagunçado? Deu pra entender? Não, você achou que deu pra entender? Sim. Ele tá falando, mas ele fala que sempre que ele tá com medo de gravar de novo. Ai, ai. Mas então, pessoal, a gente volta no próximo vídeo, né, Anthony? O novo capítulo. O novo capítulo, o próximo capítulo, que aí lá eu vou falar direitinho como foi que eu cheguei na Itália, porque os policiais não deixaram eu entrar no país. O que aconteceu, como foi que eu fiquei presa, como foi que por que me liberaram, enfim, como foi a recepção quando eu cheguei na casa da mãe do Anthony, enfim, essas coisas, gente. Então, assim, acho que vai ser interessante, não percam. Você quer falar alguma coisa? Não, tá bom assim. Ai, gente, ele é uma pessoa de poucas palavras. Eu não, ó, hoje eu me comportei, não fui interrompido por mim, deixei ele solto. Então, era isso.
Até o próximo vídeo. Ciao!